Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro a resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, roda-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ah, meu Deus, como explicar Deus, né? Não há como explicar. Deus é maravilhoso, Deus é tudo na nossa vida. Deus é o Criador. Deus é potencialmente o dono de tudo. Está a par de tudo, controla tudo. E sob os seus olhos, sobre a sua sabedoria, o seu poderio, estamos nós aqui buscando a Deus, buscando a encontrá-lo, buscando a viver de uma forma que o agrade melhor, que nós possamos nos encontrar um dia verdadeiramente com esse Deus que nos criou, que nos deu a vida, que deu tudo a nós, e gratuitamente, né? Nós estamos aqui apenas de passagem. Ele nos deu e o tempo é dele. Ele nos deu a vida e o tempo é dele. No momento certo, no momento que nós cumprimos a nossa missão, ele já tem um tempo certo para cada coisa embaixo do céu, para cada ser. E aqui estamos. Bom dia a todos. Graças a Deus, mais um dia para refletirmos a palavra de Deus. E eu fico muito alegre, muito satisfeita de estar aqui compartilhando e partilhando com vocês mais uma Lectio Divino, fazendo mais uma leitura orante. Aqui nós vamos fazer a oração, a gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer a reflexão, vai contemplar, né? Deixar que essas palavras tão bonitas, que nos ensina, que nos orienta na Bíblia, que ela nos fique aqui no nosso coração para que possamos contemplá-la. Quando ela fica no nosso coração, isso é uma forma de contemplação, né? Então, meu nome é Maria de Fátima, sou da paróquia da Catedral de Santo Antônio e estou aqui junto a vocês da paróquia do bairro da Luz, de Santa Luzia, para junto estudarmos
a leitura orante, estudarmos a Bíblia, né? Fazer uma leitura orante. Hoje nós vamos refletir sobre as cartas de São Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 6, do verso 10 ao 20. Já é a conclusão das cartas aos Efésios. As cartas aos Efésios foram 6 capítulos apenas, mas com conteúdo muito que nos orienta barbaramente em tudo. As cartas aos Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios, ele fez as cartas, mas ela tinha só um modelo de carta, né? Mas na verdade ela se transformou em homilias na igreja para os Efésios. As cartas de São Paulo, Éfeso era uma comunidade, uma cidade que ficava na Ásia Menor, onde Paulo construiu uma de suas igrejas e ele orientava as pessoas, aos seguidores dele, e com cartas, né? Ele enviava as cartas e ali as pessoas liam e orientava, passava aquilo que ele orientava. Paulo, no momento que estava fez as cartas aos Efésios, ele estava preso, acorrentado. Então, para refletir esta palavra, eu dei uma olhadinha como eram só 6 capítulos, aí eu fui dar uma olhadinha na síntese, né, do que realmente falam todas as cartas desde o primeiro capítulo. Então vamos ver, vamos dar uma resumida para chegar no 6º capítulo, tudo bem? Enquanto isso você vai pegando a sua Bíblia para a gente fazer a nossa contemplação, a nossa leitura orante. Bom, como eu havia falado, no conteúdo geral, o primeiro capítulo, a primeira parte é marcada pelo louvor a Deus. Deus é dono e é o que comanda todas as coisas, né? No capítulo 2, Paulo foi instrumento de Deus para construir a igreja de todos os povos. Está no capítulo 3. Os fiéis são chamados a vencer o homem velho, preso do pecado, para realizar uma vida nova iluminada por Cristo. Está no capítulo 4. Né? Essa vida nova atua em primeiro lugar na família e no matrimônio. Está no capítulo 5. E a partir daí, para encerrar a carta, o autor evoca a imagem do militante de Cristo. Então, ele fala que a nossa luta, nós temos 3 forças que temos que lutar, que luta contra nós, né? Que são a carne, o mundo e o diabo. Nessas 3 forças que a gente tem que lutar. A carne, né? As tentações, as perseguições, as formas como a gente é iludido, são fraquezas da carne, né? E o mundo, patrocinado pela sociedade, o mundo oferece coisas que nos faz pecar, nos faz entrar no pecado, né, na verdade, porque as coisas do mundo são prazerosas, o pecado, muitas coisas pecaminosas nos dá muito prazer, mas precisamos saber que esses prazeres que o pecado nos favorece, às vezes nos dá, são prazeres instantâneos, que você depois fica pagando por aquilo que você fez, aquele prazer que você
teve naquele momento, mas que só durou aquele tempo. Depois você passa a sofrer as consequências, né? Daquilo que foi o que você fez de errado. E no primeiro capítulo, o Paulo fala que Deus controla o universo e estão todos em suas mãos. Isso é verdade. No segundo capítulo, apesar de Deus estar no controle de tudo, nós travamos uma luta. Essa luta que eu falei, que é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, né? Então, por causa disso, precisamos buscar, dia a dia, estar na presença de Deus. Estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, para que porque Deus está na nossa vida o tempo inteiro. Mas vamos combinar que nem sempre nós estamos na vida de Deus. Ele nos dá tanto, tudo tão gratuitamente, e muitas das vezes nós perdemos, não queremos perder ou ganhar, porque quando você está na presença de Deus, você não perde tempo, você ganha. Então, às vezes, você não tira alguns minutos da sua vida para poder estar na presença de Deus, quando Ele tem 24 horas por dia na tua presença. E você, às vezes, se recusa a ficar apenas poucos minutos ou alguns minutos ali na presença de Deus. E esse é esse momento que nós aqui estamos, se você está refletindo comigo a palavra de Deus, você está se doando ali naquele momento, você está ganhando. Porque bem ou mal, posso eu não ser uma pregadora, que eu não sou, na verdade eu sou também uma aprendiz, eu estou aqui aprendendo com vocês. E inclusive eu queria fazer aqui uma adendo. Eu fiz teologia lá no seminário, e eu já sou realmente, vim sempre tendo vontade de aprender cada vez mais. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma teologia, eu não vacilei. Eu não tinha tempo suficiente, eu estava atravessando um momento um pouco complicado, eu não fiz uma teologia como de fato teria que ter feito, com meus estudos voltados, porque eu não tinha muito tempo, eu ainda trabalho, apesar da minha idade, e a minha filha estava com coisas de família, estava com pouco tempo de casada, eu tinha filhos e tal, e eu estava sempre ajudando, que é coisa de vó, né? Então, eu aconselho, quem tiver oportunidade e condição, procure seminário, faça teologia, uma teologia que a gente faz teologia pastoral, é uma teologia que não é profunda como a do seminarista, dos padres, lógico, é uma base do que você tem sobre os fundamentos da igreja, você aprende bastante, então cada vez você fica com mais sede de aprender mais. É muito gostoso, é muito bom. Infelizmente, nós não podemos agora, nesse momento, estar em aulas presenciais, mas, se Deus quiser, vai voltar. E não perca a oportunidade. Quando isso voltar, procure, vá, façam a teologia, procure estudar. A sua paróquia deve ter alguns panfletos, ou às vezes uma indicação. Procure o padre. A nossa igreja oferece bastante cursos, bastante coisas. Às vezes as pessoas ficam falando que a Igreja Católica, não oferece. Oferece muito, abre bastante curso, bastante escola da fé. Só que é aquela história, né? Abre e comparece meia dúzia de pessoas. Infelizmente é isso. A gente um pouco vacila muito nessa área aí, de não estar procurando seguir e conhecer melhor a doutrina da Igreja Católica, né? E ser católico, praticante, é isso, é você não estar indo à igreja, assistindo às missas, seguindo os preceitos da igreja e tal, da nossa Igreja Católica, é maravilhoso. Mas você conhecer melhor
estudar a Bíblia, ter orientada como estudar e tal, isso aí é fantástico. Não perca a oportunidade, tá bem? Então, nós vamos invocar aqui o Espírito Santo para nós seguirmos o nosso estudo, hoje no capítulo 6, do verso 10 ao 20. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha ao nosso socorro, que ele venha nos envolver, que ele venha nos capacitar, que ele venha clarear nossa mente para que nós possamos entender verdadeiramente aquilo que a palavra veio a nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, você já deve estar com a sua Bíblia aberta, então vamos à leitura. Enfim, pelo sinal, vamos primeiro fazer o sinal da cruz, rezar para que Deus abra nossa mente. Então vamos nos benzer pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados no espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como a couraça e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador. Que eu o proclame com toda a ousadia, como é de meu dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavras ele fecha diante de todos os capítulos que já passou, né? Então ele fecha pedindo para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus. Ele faz o uso da armadura que, em sentido figurado, né? Ele pega os pontos da armadura que os soldados romanos usavam para proteger-se, e daí ele faz, no sentido figurado, usa aquelas vestimentas, né, no caso, a armadura. Então ele faz revestido com cinto, com a couraça da justiça, revestivos com o cinturão da justiça. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como o cinturão,
a justiça como couraça. Então, a verdade é Jesus. A couraça que ele fala, é como se fosse um gibão que os nossos sertanejos usam para se proteger aí, né? Também usa aquela roupa de couro para passar no meio das caatingas e não se machucar. Então, aí, a justiça. Nós já fomos justificados. Somos justificados por Jesus, que Jesus nos justificou na cruz, morreu na cruz. Então, ali, ele já nos justificou, pagou os nossos pecados. Então, ali está a justiça, né? A couraça da justiça. Já nos justificou. E vamos aos outros pontos. Quando Paulo fala para revestirmos com a armadura de Deus, nós primeiro temos que invocar o Espírito Santo, nós rezar primeiro por nós, pedindo a presença do Espírito Santo, que ele nos fortaleça, que ele nos dê força para resistir, nos ilumine, nos oriente, nos guie, né? Fortaleça nossas vidas. Porque, na verdade, nós somos potencialmente fracos. Nós somos fracos. Somos fracos na fé, somos fracos emocionalmente, nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos. Nós temos altos e baixos na nossa vida, né? Há momentos que você está muito bem e depois há momentos que você está fraco. E o diabo, ele é astuto, então ele procura sempre agir em você. Eu nunca se viu falar que uma pessoa fosse pega no seu ponto forte. É muito difícil isso, né? Até os próprios animais, eles são atacados por suas presas, por seus predadores. Eles são presas fáceis quando eles estão fracos, de uma certa forma. Quando tá um monte de animais juntos assim, e uma fera, como digamos um leão, sei lá, vai pegar e ele fica lá observando direitinho quem é daqueles que ele pode pegar, legal, né? Que ele pode atacar. Então ele vai pelo mais fraco, às vezes o mais novinho, às vezes um que ele apresenta mais fragilidade, é mais fraquinho, andando devagar e tal. Então ele vai e pega aquela presa mais fácil. Então ele pega aquele mais fraco. É aí que o predador vem e ataca. E o inimigo também, o diabo é astuto, ele vai procurar atingir você na sua parte mais fraca. E nós temos fraquezas, nós somos fracos. Aonde que você tem que avaliar, nós precisamos avaliar, eu, você e todos nós, aonde nós estamos fraquejando na nossa fé, se a nossa fé está sendo fortalecida, se nós estamos buscando o momento certo, se nós estamos buscando a Deus na hora certa, que nós não podemos deixar que ele domine, a fraqueza domine a gente. Existe tantas, olha, nessa pandemia, existe tantas pessoas depressivas aí e que se deixam, é uma doença, não tenha dúvida, religiosos, pessoas que vivem na graça, vivem dentro da igreja, rezando, citando agora mesmo o padre Fábio, que tem problemas de depressão, o padre Marcelo, e tem muitos padres e religiosos que ficam depressivos. E agora na pandemia não está sendo fácil para ninguém. Você ficar dentro de casa, você não ter como sair, está distante da família, está distante da sociedade. Você que vivia assim, frequentando os meios aí até para se distrair, um local na igreja para rezar, visitar amigos. Então você está impossibilitada disso. Então isso deixa você muito frágil, né? Aí é que a depressão vem e toma conta. Você precisa se fortalecer. Então vamos vigiar, vamos ficar vigilantes. Vamos ver se a gente está... Eu andei um tempo no início da depressão, oh meu Deus. No início da pandemia, eu andei pelos cantos, assim, chorando.
E caramba, procurei fazer algo para poder ocupar minha mente, ocupar minha vida, para não fraquejar. Rezar, assistir às missas, fazer minhas orações, mas preenchi mais também fazendo alguma coisa. E graças a Deus eu estou bem. Eu espero ficar melhor ainda. Às vezes tem momentos, tem dias que você está bem, mas no mesmo dia você pode ficar em altos e baixos. Você pode estar muito bem, ocorrer alguma coisa, acontece alguma coisa que te derruba, que te fraqueja, que te falta pés, né? Naquele momento falta perna. Você estava vivendo momentos eufóricos e de repente dá uma queda. Isso aí é natural, isso é possível para qualquer um de nós, é passível para qualquer um de nós, né? O que Paulo também fala à igreja de Éfeso é que vivemos em conflitos externos com pessoas. Conflitos, isso aí é natural do ser humano, né? Você nunca vive totalmente em paz. Você tem alguns conflitos familiares, mesmo na sua família, vive com o seu irmão, com as pessoas da comunidade, com a sua família, seu marido, seu filho, sua mulher, sua esposa, seu irmão. E isso aí conflitos, a gente vive, né? Então a gente precisa procurar ser mais forte para tentar harmonizar essa situação, porque aí é que nessas fraquezas é que o inimigo nos ataca. E qual a saída para tudo isso, para a gente sair melhor disso aí, desses conflitos, viver em harmonia? É procurar nos revestir com a armadura de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo essa leitura orante, partilhando a palavra, estamos nos revestindo da armadura de Deus. Não tenha dúvida. Porque isso é uma busca. E isso é fantástico. E você que hoje está aqui comigo, aproveite também, porque tem outros momentos de oração. Tem outros momentos. Na internet, ela está sendo muito boa para isso. Esse momento de pandemia, se não é a internet, não sei o que seria de nós, porque quantos momentos nós vivemos aqui sem poder sair de casa, sem poder a igreja fechada por inteira, a gente sem poder sair, assistindo nossas missas. Eu assisti, não vou dizer para você que eu não assisti. Todas as missas, todos os domingos, eu me preparava como se eu estivesse indo à igreja. Tomava meu banho, me arrumava, fechava aqui minha porta, arrumava aqui meu altarzinho, acendia minhas velas e participava efetivamente da missa. Comungava espiritualmente, que me dava emoção de fazer a comunhão espiritual. Que bom que o nosso Papa nos deu essa oportunidade, nos liberou para fazermos essa comunhão espiritual. E isso fortalecia muito o nosso dia, a nossa fé. Era fantástico, e né? Graças a Deus. Aqui estamos na internet, fazendo essa participação e essa partilha da palavra de Deus. Então, fechando esse capítulo 6, no capítulo 6, quando ele pede para que nós nos revestirmos da armadura de Deus, a armadura de Deus está na palavra, né? Na oração, na comunhão com nossos irmãos e na comunhão com a nossa comunidade, comunhão com a nossa família e comunhão com Deus, principalmente com Deus. Porque dias maus, ele diz assim, ele fala assim: fortaleça nos dias bons, porque os dias ruins vindo, você já está fortalecido e você passa com mais facilidade, você vence com mais facilidade aqueles dias ruins, né? É por isso que ele fala, e é a verdade. Se você está fortalecido, se você tem todos os dias o hábito de fazer suas orações, se você pratica o bem, se você tem
o hábito de fazer o bem, de praticar o bem, de ajudar o próximo, você está se revestindo da armadura de Deus. Deus te dá luz, te ilumina, te fortalece para quando você chegar nos dias ruins, você está fortalecido. Tribulações nós todos temos. E isso aí é cotidiano. Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa, amanhã é alguém da minha família, entendeu? E hoje nós estamos buscando nos fortalecer para passar por essa tribulação com mais leveza. Isso é que é importante. Bom, o que a gente conclui é que a nossa força vem do Senhor, né? Nós temos os dons, os nossos dons, mas são dados por Deus e a nossa força vem de Deus, não é nossa. Nós oramos, nós pedimos, mas quem nos fortalece é Deus. A nossa força vem do Senhor, né? Isso é que é a conclusão que nós tiramos dessas leituras, do que nós lemos, que nós aprendemos, que toda a nossa força não é criação nossa, é força que Deus nos dá para vencermos todas essas tribulações e procurar vivermos em paz. O que é, na verdade, a armadura de Deus é o conhecimento que nós adquirimos e praticamos com a Escritura Sagrada, conhecimento da verdade. A verdade é que nos liberta e a verdade é Deus. E Deus é amor. E a gente não tem como explicar Deus, né? Por isso que eu escolhi essa música. Na verdade eu não escolhi, foi assim, ela veio, foi uma luz do Espírito Santo, porque eu procurei encontrar uma que se adequasse ao texto. Aí nada eu encontrei, de repente veio essa e eu já agarrei, digo, essa que eu vou cantar. Eu gosto de fazer a leitura sempre cantando alguma música para poder entrar com mais leveza, né? Então é isso. O que eu acho tão importante nessa leitura, fechando esse ciclo aqui, nessa leitura, é que Paulo, quando pede as orações, ele não pede oração para ele ser libertado das correntes, para ele ser solto. Ele pede que os irmãos rezem por ele, para que o Espírito Santo ponha na boca dele a palavra certa. E nisso ele, com certeza, todo o conteúdo das cartas de Paulo são fantásticas. Deus foi realmente, ele era um homem estudioso, que entendia, ele já estudava antes, ele foi da escola de Gamaliel, então ele era muito sábio. E ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele tinha na boca a palavra certa e falava com clareza e com convicção daquilo que Deus queria que ele falasse. Encerra nesse momento, eu peço a Deus que nos dê um final de semana abençoado. Já estamos aqui no meio da semana, que continue uma semana iluminada, que nós possamos pedir a Deus que essa pandemia termine e que haja um estudo mais certo, né? Voltado para as vacinas, que os cientistas sejam iluminados e que essas vacinas venham o mais rápido possível, haja medicação boa que possa curar essa doença tão terrível que tem matado tantas pessoas no mundo inteiro. E nós pedimos a Deus que nos ajude. Vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo por esse momento, agradecendo a Deus por estar aqui na sua presença, agradecendo a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um. E vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica. E ninguém explica Deus, e se acredita ou se duvida, ninguém explica não, ninguém explica Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.